Fala galera, beleza? E era para eu estar fazendo aqui um vídeo a respeito de contratações, do bom momento do Grêmio, da classificação do Grêmio sobre o Vitória, que o Grêmio está indo para as quartas de finais da Copa do Brasil, mas eu tenho um negócio para falar. A saída do Ferreirinha é só a ponta do iceberg dos problemas internos que agora foram expostos ontem na coletiva do técnico Filipão, após a vitória do Grêmio sobre o Vitória e garantindo a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil dessa temporada 2021. Os problemas do Grêmio estão sendo expostos com a saída do Ferreirinha, está mostrando exatamente tudo o que vem se falando nos bastidores ou até mesmo na mídia por alguns colegas a respeito de detalhes que vêm acontecendo. Por exemplo, eu aqui tenho relatos de alguns jogadores, mais precisamente aí informações de dois jogadores, eu não vou citar nomes, que existem coisas erradas dentro do grupo. Muita coisa errada dentro do vestiário do Grêmio e situações dentro do departamento de futebol que precisam ser modificadas. A gente fica pensando, pô, a gente não quer julgar os jogadores, mas a que ponto eles sabem e que eles entendem do departamento de futebol, o que eles podem falar a respeito de tomada de decisão. Eles conhecem o que é um vestiário, eles sabem o que acontece dentro do clube. Muitos deles já passaram por algumas situações de trabalhar num clube que está lutando para não ser rebaixado. Mas e por que chegou nesse detalhe, nessa ponta, nesse problema do rebaixamento que o Grêmio se encontra agora? Por que chegou nisso? Os jogadores também fazem parte desse processo, dessa culpa que o clube se encontra. Só que, hierarquicamente, vem de cima para baixo. Certo? Certo. Tudo que foi colocado aqui e que eu estou colocando aqui, essa análise a respeito, eu vou começar já pelo Ferreirinha. Eu poderia até citar aqui a saída do Renato, mas esse assunto do Renato já passou. O Renato já foi e o que ficou não foi resolvido. Os problemas que geraram com a saída dele não foram resolvidos por problemas hierárquicos, da parte de cima do Grêmio. Vamos começar então pelo Ferreirinha aqui para falar a respeito. O Grêmio forçou uma renovação do Ferreirinha um tempo atrás e se noticia que foi o Carlos Amodeu, esse eu vou dar nome, que conseguiu fazer a renovação de contrato dele. Fica muito fácil a gente julgar se fez certo ou se fez errado, o Grêmio renovar com ele. Hoje eu poderia dizer que foi feito errado a renovação, mas na época eu vibrei, porque para mim o Ferreirinha era o sucessor do PP. O Grêmio tinha que fazer esse investimento logo. E até por conta disso, o Grêmio acabou vendendo o PP para não perder o tempo de idade dele, a maturação da idade dele, e lançar o Ferreirinha. Mas as coisas no Grêmio já estavam abaladas quando o Ferreirinha começou a realmente jogar. E alguns jogadores já daquela época já vinham falando que existiam problemas maiores dentro do clube. E a gente pode citar vários jogadores que aconteceu problemas, que tiveram problemas internos do vestiário que repercutem para a torcida. E aí, no Filipão ontem ele fala sobre a venda do Ferreirinha, ele disse, eu não estou sabendo, eu sei que ele não compareceu para fazer o tratamento. Cara, ele sabe que não compareceu para fazer o tratamento, mas que ele não treinou, o Marcos Herman depois em seguida fala, não, ele esteve no clube, compareceu, ele só não fez o tratamento, mas ele estava fazendo as atividades. Ele até tentou defender o Ferreirinha, mas ele acabou expondo que a venda do Ferreirinha era iminente. Eu já falei aqui num vídeo anterior, eu vou até deixar aqui no final para vocês, no final desse vídeo para vocês olharem, que a venda dele era iminente, porque a multa dele é de 8 milhões de euros. Qualquer clube chega, paga e ele vai ter que ir embora. E como essa entrave da renovação, da nova renovação, por forçado até por conta da própria imprensa, por conta da torcida, por conta de todo mundo que ele tem uma multa muito baixa, que ele poderia sair e que ele estava se tornando um protagonista do time do Grêmio, o Grêmio resolveu ir atrás para poder renovar. E aí o empresário bateu o pé, forçou algumas situações, pediu altos valores, o Grêmio chegou no seu limite, mas o empresário não quis renovar por conta da multa que o Grêmio pediu para ser colocada. E aí o Ferreirinha se machucou e ficou tudo parado. O Grêmio entrou na zona de rebaixamento e não se fala mais nisso. E aí, em seguida, essa demora que já vinha sendo dita a respeito disso, a gente já noticiava assim, já tinha a ideia de que ele está fazendo isso porque vai entrar a janela e vai vir uma proposta e ele vai embora. O Grêmio já tinha que trabalhar nesse item. E aí, cara, o Grêmio era para ter trabalhado um outro jogador para substituir ele.
Na minha primeira análise, eu acreditava que o Elias seria esse jogador, ou o Vini Paulista, que estão na base. Mas chegou o Jonathan Robert. O Jonathan Robert fez 2 jogos que ele acabou caindo para o lado esquerdo e ele rendeu mais do que quando ele jogava pelo meio e pela direita. Por mais que tivesse jogado na Europa fazendo essa função de meio armador e um extrema pela direita, protagonista em alguns momentos no time dele, lá no Famalicão, ele jogou bem naquele lado. Mas ele não teve uma sequência, teve a troca de treinador e ele agora está precisando se adaptar de novo com o Filipão. Bom, e aí eu quero falar do iceberg que eu comentei já no título nesse título, aonde começa essa ponta que a gente está falando do Ferreirinha, foi só o estupim de tudo isso. Mas tem jogador que está lesionado com dor na unha e os médicos não liberam ele. Tem jogador que está se envolvendo demais em redes sociais e respondendo para torcedor. E parece que é tão amador, é tão juvenil fazer esse tipo de coisa, porque tem muita gente cuidando desses jogadores para saber até que ponto eles vão chegar para poder realmente mencionar que o jogador está sendo mal agradecido com o clube. Até um certo ponto o jogador tem sua razão, mas ele ficaria mais na razão se ele ficasse em silêncio, ele não falasse com a torcida. Que ele foi citado, que o Grêmio tentou renovar com ele, falando do Juan, tentou renovar com ele e ele disse que não foi valorizado. E o Marcos Hermann falou que foi 70 mil, um valor aproximado para a renovação dele, e ele disse que era pouco do que ele merecia. E eu, analisando isso, até concordo que é pouco por ele. Esse é um erro da diretoria. Esse é um grande erro da diretoria e não ter colocado. Mas o principal erro, volta-se lá no Renato. Por que o ano passado, em 2020, o Juan jogou 5 minutos ou 10 durante o ano inteirinho? Por que estava jogando com David Braz e Paulo Miranda? Depois o Rodrigues, depois vinha o Juan como a quarta opção. A avaliação, o jogador não está pronto? E aí? De novo essa história? Então, galera, vamos colocar os seus pingos nos is. O Grêmio está fazendo a venda do Juan, o Ferreirinha está sendo pago a multa dele, o Grêmio não quer vender ninguém. Não quer vender ninguém. O Ferreirinha o Grêmio não queria vender, mas a multa está vindo e isso é um grande mérito dele sair agora neste momento. O Grêmio precisa de jogadores, como diz o Filipão, que queiram vestir a camisa do Grêmio e ajudar o Grêmio nessa situação. Tem que ter um carinho pelo clube que está pagando seu salário em dia para poder tirar dessa situação, porque os jogadores também são culpados de estarem nessa situação. E aí depois eu venho falar aqui de um outro caso, do Matheus Henrique, que xingou o treinador. Eu fiz um vídeo falando, como assim, cara, tu xinga o teu treinador, o teu líder? E sabe qual que é a pior de tudo? É que o treinador chegou e pediu desculpa pro jogador, pediu desculpa pro Matheus Henrique. Que é isso, cara? Ele pediu desculpa pro Matheus Henrique por ter sido xingado. Onde é que nós vamos parar? Então, assim, tem muita firula no meio dos jogadores da base do Grêmio. E eu sou um defensor nato dos jogadores da base do Grêmio. Eu acredito muito que são grandes jogadores, grandes atletas que vão ser jogadores de nível mundial. Mas só um pouquinho, né? Vamos partir pelo princípio, que é o respeito. Primeiro a hierarquia. Como é que tu xinga o cara? E o Grêmio tá vendendo o Matheus Henrique. O Grêmio está vendendo o Juan. Agora o Ferreirinha está saindo. Está começando a limpa dos jogadores que não querem, que estão mostrando que está tendo, que geraram problemas dentro do vestiário. Eles não geraram problema. Geraram. Tem jogador que está muito mal... fugiu uma palavra exata, a palavra que eu tenho ela é muito pesada para isso. Mas eles não estão gostando dessas atitudes desses jogadores. E tem mais jogadores das categorias de base que estão nesse mesmo caminho, neste mesmo rumo. Então, precisa ser colocado um ponto final. E aí eu pergunto, cadê o departamento de futebol falando a respeito dos jogadores que estão no departamento de futebol, que estão no departamento médico, e que eles estão protegendo, porque as informações não estão sendo passadas. E aí tu precisa analisar essa parte da onde está sendo colocada, quem é que está controlando o departamento médico do Grêmio.
Quem é o responsável? Eu não vou dar nomes, mas quem é o responsável do departamento médico? E aí eu lembro daquela entrevista do Kahneman lá em 2019, que ele fez uma entrevista de 10 minutos, quase 11 minutos, falando que o Grêmio demitiu pessoas que pensavam no Grêmio. E essas mudanças vão acarretar lá no futuro um problema. Tá aí. E nós estamos falando de departamento médico, fisiologista, fisioterapeuta. Aonde vai parar? Quem é que vai organizar isso? O culpado não é o Marcos Herrmann, porque esses problemas ocorriam com o Paulo Luz, ocorriam com o Duda Kref. Não é neles, eles só não conseguiram resolver. Tem que ser resolvido esse detalhe, esse problema. Quem é que pode fazer isso? Galera, comenta aqui embaixo. Chegou aqui até aqui, se inscreva, deixa seu like e ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.